vocês pegarem e ter em mente essa questão do que a gente vai ver como temática, viu? Então, olha, vou passar para vocês a síntese do que é mapa mental. Deixa eu primeiro perguntar. Vocês sabem o que é mapa mental? O que são mapas mentais? Alguém aqui sabe? Alguém aqui usa? Deixa eu ver aqui quem foi que falou. Certo. Beleza, melhor ainda. Então, vai ser uma revisãozinha bem simples, porque já que vocês conhecem, né, o mapa mental, aí fica bom, porque se não conhecesse, eu teria que explicar bem direitinho, então você já tem a noção do que vai ser, certo? Então, olha, o mapa mental, eu vou passar aqui para vocês a tela, ok? A tela é essa aí que vocês estão vendo, e nós temos aí o assunto, o nome do assunto no centro, os pontos importantes sendo indicado por tela, por setas, aliás, por setas, e tem essa questão da explicação resumo. Então, o mapa mental ele vai usar uma linguagem verbal e não verbal, certo? Vai usar uma linguagem verbal e não verbal e vai ser através dessas setas que você vai fazer um resumo. Então, o mapa mental ele é nada mais, nada menos que um resumo do tema, do assunto, com as ramificações ou as características, as especificações de cada ponto, certo? Então, nós temos aqui um exemplo de mapa mental. O nome do assunto, certo? O nome do assunto no centro e as setas indicando aqueles pontos importantes aí que embaixo você pode fazer os resumos, né? Os resumos ou explicação sobre esse ponto importante. Aí nós temos na internet, eu vou ter que interromper essa tela aqui. Aí, deixa eu ver aqui, Ingrid chegou, deixa eu botar logo aqui, Ingrid. Rafael já está aqui, Rafael já. Aí tal. Então, nós temos na outra tela aqui exemplos de mapas mentais. Deixa eu colocar aqui. Certo? Olha, aqui tem vários exemplos de mapas mentais, ok? Então, nós temos esses exemplos aqui, ó. Okay? Então, muitos, de todos os assuntos, eu posso ter mapa mental de todos os assuntos, tá certo? E aqui, ó, de feudalismo. Feudalismo aqui, ó, nós temos esse aqui, tá aí do lado, né? E nós temos várias setas falando sobre as características do assunto. Esse da água aqui é bem importante, ó. Então, tem mapas mentais de todos os assuntos, certo? Todos os assuntos. Então, aí nós temos, no caso da água, que é o assunto geral, está no centro, ligado pelas setas, certo? Pelas setas, e nós temos todas as características que é preciso de um resumo. Então, usa a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal e não verbal é aquela que nós temos frases e figuras e desenhos. Então, esse aqui é o assunto sobre mapas mentais, tá certo? O mapa mental ou mapas mentais, dependendo de quantos a pessoa vai fazer, ok? Aí vamos entrar aqui na revisão sobre o que a gente viu na aula passada, os gêneros textuais ou gêneros do discurso e tipos textuais. Lembrar que quando você for fazer um concurso público, você vai passar
você vai passar pela prova e a prova ela vai ter muitos gêneros textuais, certo? Vai ter uma charge, vai ter uma charge, vai ter uma reportagem, vai ter coisas assim que é, coisas desse tipo que você vai ter que interpretar. Então, os tipos textuais é o maior. A gente estudou nas aulas passadas, desde o início da nossa, da nossa, do, do nosso curso, né? Que eu estou substituindo a professora, então, desde a substituição dela, a gente já falou sobre narração, descrição e dissertação. Então, a gente falou de 3 tipos textuais, certo? São 5 ou 6, dependendo do autor, 5, 6. Aí, a gente vai estudar o injuntivo e o expositivo. Aí vão ser 5, certo? Então, os tipos textuais são 5. E os gêneros textuais, eles são a subdivisão desses tipos textuais. Então, nós temos muito, né? Nós temos a questão do telefonema, da receita, da bula, do blog, do Tumblr, do e-mail, da regra de jogo, do bilhete, do convite, da tirinha, da charge. Então, nós temos do verbete de dicionário, nós temos esses gêneros textuais. Então, todo mundo aqui já teve contato com os gêneros textuais ao longo da sua formação no ensino médio e até mesmo no ensino fundamental. E eles vão estar dentro desse grupo maior, que é justamente a questão do gênero, do tipo textual, certo? Então, eu falei também para vocês que se comunicar eficientemente é algo que requer habilidade. Tem gente que gosta de falar, e às vezes não quer ouvir e tal, achando que está agindo com destreza, com a linguagem, né? Achando que está assim, sendo hábil com a língua, e às vezes fala e não fala nada. Então, a gente tem que se comunicar eficientemente, com eficácia, certo? E para isso, se comunicar no sentido de tanto falar quanto escrever. Porque tem gente que escreve, meu Deus do céu, quando você vai corrigir uma redação do Enem, meu Deus do céu, tanto erro besta de acento, de palavra e tal. Aí a gente tem que observar que o processo de comunicação ele é fácil, ele é simples, mas ele requer muita habilidade para você, para a pessoa pegar e saber o que é que vai escrever para não escrever besteira. Eu falei para vocês também sobre os elementos da comunicação. Vou botar aqui no meio, certo? Eu vou botar aqui no meio que eu vou escrever. Aí, ó, eu disse para vocês que o Roman Jakobson, ele era linguista e ele falou sobre os elementos da comunicação. Esses elementos da comunicação, eles são 6, certo? Aí existe um emissor que manda uma mensagem para o receptor, certo? Nessa mensagem, você vai usar um canal que pode ser oral, falado, né? Canal. Ele pode ser falado ou escrito. Existe um código, no caso do código que estamos usando, é a língua portuguesa, certo? E existe um referente que é o assunto. O assunto é chamado de referente. Então, Roman Jakobson, quando disse que os elementos da comunicação, para haver comunicação, tem que ter esses 6 elementos, ele disse que se um falhar, a mensagem não é passada. Por exemplo, eu vou perguntar aqui no chat, eu vou perguntar para vocês, viu? Aí, deixa eu ver aqui. Raíssa, você sabe Libras? Responda aí no chatzinho. Você sabe Libras? Não, tá certo. Thales, você sabe Libras?
Thales sabe Libras? Ah, tá certo. Tá bom. Obrigado, Raíssa. Rafael, você sabe Libras? Eu vou pegar uma menina e um menino para perguntar. Tá. Quase que eu achei, eu entendia que tu sabia, tu disse sem nada, tá bom. Então, olha, quando alguém vem falar com você, se a pessoa usar o código de Libras, que o código é a língua que ele está usando, então não vai haver comunicação, porque a mensagem não é passada do emissor para o receptor, certo? Porque você não consegue entender o código. Então, nem eu, nem Raíssa, nem Rafael a gente teria comunicação com aquela pessoa que ela usa Libras porque o código ele é diferente, você não consegue identificar, você não consegue passar a mensagem daquele código, você não consegue interpretar a mensagem daquele código. Então, nem eu, nem vocês, Rafael, Raíssa, a gente não teria comunicação com essa pessoa que viesse falar Libras com a gente. Então, não haveria comunicação, haveria uma falha de comunicação, certo? Aí eu pergunto de novo, Rafael, você sabe inglês? Mais ou menos, tal? Não. Raíssa, você sabe inglês ou espanhol? Certo. Então, no caso de Raíssa, ela sabe inglês ou espanhol mais ou menos. Então, ela tentaria, de todas as formas, daquele código da língua espanhola ou da língua inglesa, ela tentaria decifrar aquela mensagem e ela conseguiria, na maioria das vezes, porque como ela já conhece alguma coisa, ela já, é, ela já consegue interpretar aquela mensagem. Então, Roma Jacobson, ele disse que são 6 elementos da comunicação: o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente. Então, o código é a língua portuguesa, no caso da gente aqui. Se Raíssa estivesse falando com alguém que falasse espanhol ou inglês, ela conseguiria também é, ter essa comunicação. No caso, se fosse Libras, a gente não teria comunicação, porque a gente não conhece o código. E o referente é o assunto que é falado. E o canal se é falado ou se é escrito, ou os dois, tá certo? Então, são esses elementos da comunicação. Esse assunto, ele é do primeiro ano, eu estou revisando com vocês, certo? De uma forma bem simples, para vocês entenderem aí sobre os elementos da comunicação. Depois teremos sobre a, as funções da linguagem. O processo de comunicação é através desses elementos da comunicação que eu falei para vocês aí: o emissor, receptor, canal, código, a mensagem e o referente. Mas, olhe, para a gente se comunicar, para a gente fazer um tipo de texto, para a gente falar ou escrever, a gente tem que ter alguns parâmetros, algumas regras, certo? A gente não pode falar de todo jeito, a gente tem que ver com quem a gente está falando, para quem a gente vai falar, certo? Qual é a finalidade daquele texto para ser escrito ou para eu falar, né? E qual é o assunto do texto. E como esses aí, essas perguntas são bem básicas para a gente entender as regrinhas de nossa convivência entre as pessoas e saber se comunicar. Com quem eu estou falando, qual é a finalidade, como é que eu vou falar com ela, quem é que está falando comigo, qual é o assunto que está falando. Por exemplo, a mesma forma que eu falo com crianças, jovens e adultos. A forma que eu falo com a criança é diferente da forma que eu falo com o adulto. E a forma que eu falo com o adulto é a forma diferente que eu falo com um adolescente. Então, nós temos aí o público-alvo, que ele é diferente, e a gente tem que pegar, se adequar
o nosso texto ou a nossa linguagem sobre ele, certo? Eu tenho o próximo slide, ele é sobre os tipos de texto que a gente já viu. Nós conhecemos a narração, a argumentação, que é o dissertativo, que ele tem muito também a ver com o expositivo, e a descrição. E o expositivo, o texto expositivo, que é aquele que só traz a ideia, ele vai ser o novo tipo de texto que a gente vai conhecer, e a injunção. Aí tem a próxima sequência textual, né? As sequências textuais, que é a mesma coisa de tipos de texto. Então, nós conhecemos a narrativa, que é o tipo de texto narração, né? E que eu já coloquei para vocês, que é aquele texto que ele conta uma história. A descrição é aquele texto que descreve algo com detalhes, pessoa, coisa ou lugar. E a argumentação é a dissertação, você dá uma opinião com argumentos, que também tem muito a ver com a exposição. A exposição vai trazer já a exposição das ideias, certo? Mas de uma forma bem assim objetiva. E a injunção, que esse é o bem interessante, né? É o que ele vai tentar convencer você. O texto injuntivo, certo? Ele vai tentar convencer você. É o texto da propaganda, certo? O texto da propaganda é aquele que vai tentar fazer com que você seja influenciado. Quem usa esse tipo de texto, professor? O próprio professor, que vai tentar convencer você a fazer alguma coisa, um exercício, tal, dizer, olha, incentivando, né, dando ponto, olha, faça esse exercício, eu vou dar um ponto, faça esse exercício que você vai ter ponto de participação, ponto na nota. Então, a pessoa usa aí a forma de convencimento e usa verbos no imperativo. O texto injuntivo vai usar verbos no imperativo, tá certo? Então, vocês vão ter sempre a questão do texto imperativo, tá com aqueles verbos beba Coca-Cola, compre no Armazém Paraíba, Papepio, vamos para Casa Pio, né? O Natal está chegando, começar a se preparar, no Armazém Paraíba é o lugar de comprar. Então, esses textos, eles são textos injuntivos, ele está tentando convencer você a fazer alguma coisa, certo? O padre, o pastor, quem vai para a igreja, né? O padre, o pastor, ele fica lá, irmão, não sei o quê, venha para a igreja, não deixe de ir para a igreja, essas coisas assim. O professor, né, que eu já falei, dando incentivo com pontos e tal, o texto é injuntivo, é o texto da propaganda, é o texto que usa verbos no imperativo. Ele vai tentar convencer você, ou a mim, ou qualquer pessoa, a fazer alguma coisa. No caso, as propagandas de carro, no Jornal Nacional, nos intervalos, propaganda de banco, né? Propaganda que botam umas coisas bem bonitas para emocionar, e lá ele está embutido os verbos no imperativo, certo? E aqui nós temos os tipos de texto, né? Narrativo, descritivo, expositivo, dissertativo, e o argumentativo também, e o injuntivo e instrutivo, certo? Então, narrativo, como eu já disse a vocês, lá no início do nosso curso, fornece informações sobre tempo e espaço, do fato e acontecimento narrado, reais ou imaginários. O descritivo, sequência de localização, riqueza de detalhes e uso de adjetivos. O analítico, ele limita-se a apresentar ou expor determinada situação, esse é o expositivo, o jornalístico, né? E a dissertação, a argumentação, é aquele que defende o ponto de vista e tenta convencer e persuadir o receptor. E o injuntivo, também instrutivo, são sequências imperativas, sugere ações, faz imposições e exigências. Viu? Então, esses são os tipos de texto. Vou falar para vocês, vou ver essa tela aqui, vou falar para vocês sobre a ditadura da beleza, que é a proposta de redação que nós temos. A proposta de redação que nós temos, deixa eu pegar aqui, só um minutinho.
é sobre a ditadura da beleza, certo? A ditadura da beleza. Onde é que ele está? Aqui, eu acho que está aqui. Deixa eu fechar e abrir de novo. Aí, a ditadura da beleza. Não é esse. Era aí que eu me atrapalhei aqui. Aqui chegou. Eu vou agora. Olha, nós temos aqui uma proposta de redação sobre o padrão de beleza imposta pela sociedade. Aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela, ok? E esse tipo de padrão de beleza que nós temos e que até hoje ele tem sofrido transformações. Eu não sei se vocês conhecem a história, mas o padrão de beleza ele vem desde a Grécia Antiga. A Grécia ela valorizava o corpo, certo? Por isso que tem aqueles deuses gregos, mais voltado para o homem, né? Porque a mulher não aparecia. Aí mais voltado para o homem, que tem os deuses gregos da mitologia e tal, e eles são fortes e tudo mais, certo? Aí isso vem ao longo do tempo, tem um pouquinho mais assim, com menos ênfase. Aí quando chega no século XX, dos anos de 1980, 1990, por ali, aí começa, então, a aumentar o número de pessoas que se preocupam com o corpo. Também por causa das modelos, dos modelos, essa profissão de modelo. No século XIX, é uma alusão histórica, nós temos como conhecimento que as mulheres bonitas eram as mulheres gordinhas e da cintura fina, porque elas usavam o espartilho. Por que a mulher gordinha era considerada bonita na época? Alguém sabe? Se alguém souber, bota aí no chat. 30 segundos. Porque a mulher era considerada bonita aquela que era gordinha, lá no século XIX, 1800, tal, e ela usava o espartilho para afinar a cintura. Elas usavam ainda aquelas bundas de tanajura, de pano, né, para dizer a classe social, aqueles vestidos rodados, e depois foi substituído por aqueles vestidos que tinham a bunda de tanajura, certo? Arrebitado, para dizer classe social. Pronto, então, vou explicar para vocês. Os textos da literatura, os textos apresentam esse tipo de mulher, uma mulher gordinha, uma mulher da cintura fina, e os textos históricos apresentam isso. Por quê? Porque a mulher era considerada bonita, esse padrão de beleza, porque a sociedade da época achava que a mulher gordinha era aquela que tinha condições de comprar comida, alimentos, para comer bem. E ela comendo bem, ela ficava gordinha. Já aquela que era magra é aquela que passava fome, aquela pobre que passava fome, que não tinha dinheiro para comer, certo? Então, nós temos essa realidade do século XIX aqui no Brasil e no mundo todo, certo? No mundo todo. O Brasil é um reflexo do mundo todo. Então, nós temos essa realidade. A mulher que era gordinha é aquela que comia melhor, porque ela tinha mais condições financeiras de comprar comida. Enquanto as magras eram aquelas que passavam fome e que eram pobres, porque não tinha muito o que comer, certo? Então, olha, com o passar do tempo, surgiram as modelos, e as modelos elas tinham que ser magras. Até hoje tem que ser magras, né? Com não sei quanto de busto e tal. Só que a gente vai ver que o padrão de beleza, então, mudou do século XIX para o século XX, XXI. Que hoje as modelos e os modelos, né, homem e mulher, eles têm que ser magros, com barriguinha sarada, trancada, não sei o que, esse negócio aí tudinho, e
tudo isso imposto pela mídia. A mídia, a gente vai ver esses blogueiros, né? Esses blogueiros no Instagram e tudo mais, aí eles ficam ostentando as mulheres de biquíni com o tanquinho dela lá aparecendo e tal, e achando, faz uma foto bem bonita, certo? Outras modificam isso através de Photoshop, né? Usa o Photoshop para melhorar a sua foto, para tirar uma estria, para tirar essas coisas assim, né? Então, isso é o padrão de modelo, que é o padrão que nós temos imposto pela mídia hoje, certo? A beleza é assim, não existe beleza natural. Só que a gente tem em contrapartida, antes desse momento, a questão dos anos 20, 30, 40, 50, 60 e 70 por ali, em que Mary Monroe, você vê uma musa, uma deusa, né, no sentido de beleza. Ela não tinha Photoshop, as fotos dela são perfeitas, não tinha Photoshop na época, ela era muito bonita, é uma alusão histórica que a gente faz. E aí, essa questão da ditadura da beleza provoca doença como a bulimia e a anorexia, que a gente vai ver agora nesse documentáriozinho aqui, certo? Espera aí, só um minutinho para eu comentar. Na obsessão por um corpo perfeito, muitas pessoas acabam enxergando uma imagem distorcida no espelho. Para os anoréxicos, por exemplo, seu peso e sua suposta aparência se tornam inaceitáveis. E as medidas para se alcançar o corpo idealizado, na maioria das vezes, são agressivas e podem levar até a morte. A estudante Natália Guissoni sentiu na pele esta angústia. Eu tinha uma agenda, um diário, assim, que eu anotava quantas calorias eu comia por dia. Eu anotava tudo, assim, então eu comi 2 colheres de arroz, tantas calorias. Só que, assim, uma mulher adulta precisa de 2.000 calorias para se manter em pé. Eu achava isso uma besteira, eu falava, não, 500 tá bom. E, assim, aí eu anotava, tipo, 200 mais 300, 500, ok. Então amanhã eu tenho que comer menos que 500. E daí eu ia comendo cada dia menos. A meta era sempre bater o dia anterior. Chegou ao extremo de ficar quase um mês sem comer nada. Quando você tá nesse processo assim de não comer nada, parece uma eternidade, porque você acaba sentindo fome. É impossível você não sentir fome em nenhum momento, mas você, tipo, você sente muita dor no estômago e você resiste, assim, tal. Tanto é que eu falava, assim, com o maior orgulho, depois que passar pela dor de estômago, tá ótimo. Basicamente, a anorexia é o medo obsessivo de engordar, o distúrbio alimentar que mais atinge a população no mundo. Normalmente, a pessoa com esta doença não consegue consumir mais do que 200 calorias por dia, ou seja, 10% do que devemos consumir. Eu só comia quando eu sentia... Porque assim, eu sentia muita vertigem e achava que eu sentia vertigem porque eu sentia vertigem. Mas não, é porque eu estava muito fraca. E daí quando eu sentia assim, que eu levantava da cadeira e eu sentia que ia desmaiar, assim, daí eu falava, não, vou comer uma bolacha e sal. Era isso que eu comia no dia. Se nós pensarmos... Situação. Em média, uma pessoa internada por anorexia ou bulimia a cada 2 dias nos hospitais do Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Somente nos primeiros 7 meses do ano foram 97 internações. 95 delas eram adolescentes. Fui pensar em anorexia depois que eu consegui ganhar tudo de novo. Que daí eu olhei as fotos de novo, dessa época, e eu falei, nossa, esse é meu braço, essa é minha perna, meu Deus, estava muito magro. Natália não enxergava os efeitos da anorexia, mas a sua família sim. A minha avó ficou louca, a minha mãe ficou desesperada. Elas tentaram fazer de tudo, assim, para me levar no médico e tal. Elas me levaram também no dermatologista para ver quanto cabelo tinha caído, minha pele ficou muito seca, minha unha quebrava de qualquer coisa. Então, elas tentaram me levar nesses médicos para ver o quanto estava difícil. Mas o que me ajudou mesmo foi uma nutricionista, que dela me passou uma dieta regrada e tal, só que foi o maior sacrifício do mundo, assim, as primeiras 3 semanas, porque ela me passou, eu nunca vou esquecer disso, ela me passou para comer no dia seguinte que eu fui lá, que era na época que eu não estava comendo nada mesmo, 2 fatias de pão integral com uma fatia de queijo Minas
pro café da manhã. E eu fiquei, assim, 1 hora comendo isso. Eu não conseguia comer de jeito nenhum. Pra mim era um sacrifício comer isso. Apesar de recuperada, Natália ainda sente alguns sintomas da anorexia. Até hoje tem a sequela de que eu me sinto melhor quando eu como menos. A bulimia é um dos sintomas da anorexia. É um distúrbio em que a pessoa tende a consumir grandes quantidades de alimentos, mas sente remorso e provoca vômitos ou toma laxantes para se livrar daquilo que comeu. É um ciclo vicioso. Então é isso, pessoal. Nós temos aqui essa questão da bulimia e da anorexia, que é um tema de redação, um tema muito polêmico na sociedade, porque o padrão de beleza ele requer esse tipo magro, mas ele também diz que esse padrão ele traz essas doenças de anorexia e bulimia, tá certo? O padrão ele vai mudando ao longo do tempo e a gente vê tanto na literatura, quanto na história, quanto na idade antiga, lá na Grécia, esse culto ao corpo que vai chegando a essa ditadura da beleza. Nós temos só 1 minuto, desejando a vocês bom dia e se tiver alguma dúvida, chama no privado, se tiver alguma dúvida, faz uma redação, se quiser que eu corrija, dê uma olhada, me chama no privado que eu faço isso. Não esquece de atualizar as atividades no Google Sala de Aula, certo? Bom dia, boa sexta e bom fim de semana para vocês. Tchau.